Bom dia! Então nós passamos da metade do livro da honra ao perdão divino. Hoje nós vamos começar um capítulo novo, chamado Buscando Arrematar Todos os Fios Soltos. Abre aspas. O nome do primeiro filho de José significa que faz esquecer, mostrando que José não guardou na sua mente nem no seu coração qualquer mágoa ou rancor em relação a tudo que sofreu. Ele entendeu que o Senhor estava com ele, mesmo nas aflições, e assim pôde descansar no Deus de Israel. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim significa duplamente frutífero. Ele aponta para a segunda fase da obra de Deus na vida de José, o crescimento. Depois que José passou por todas as suas tribulações pela mão do Senhor, veio a se tornar governador de todo o Egito. Estamos vivendo um momento de grande fome espiritual em todo o mundo. As pessoas estão desesperadas em busca do pão da vida. E nós precisamos perceber isso e entender que Deus nos quer para usar, para alimentar e salvar muitas vidas preciosas. Fecha aspas. Esse texto está no comentário Nascimento de Manassés e Efraim, Bíblia, a Palavra de Deus. Vejamos as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Abre aspas. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me de todas as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Fecha aspas. Filipenses 3, 13 e 14, Bíblia King James atualizada. Chegado o dia de Manassés e Efraim em minha vida, faço questão de viajar a esse texto bíblico, Gênesis 48, porque apesar de ser um testemunho de várias situações abrangendo o reflexo do pecado e suas consequências num período de tempo, assim como as tratativas para melhorar a situação, para mim, na atualidade, veio a fase em que, definitivamente, devo desistir de toda justiça própria, perdoar com mais pressa meu esposo e me desligar da ex-amante dele. Infelizmente, como tomei a atitude de falar com ela via telefone, depois de mais de 9 meses, regredi muito em meu tratamento médico e espiritual. Vi que naquele momento me separei de Deus e sofri graves danos. Ouvi dela detalhes os quais moeram minha alma, apesar de ela demonstrar-se arrependida e querer mudanças. Porém, o ódio, rancor, justiça própria e falta de perdão voltaram a fazer morada em meu coração, conquanto meu esposo já não suportava mais meus delírios. Tive dias de tremenda depressão e opressão, sintomas de doenças da alma que eram muito claras, momentos em que eu só queria chorar, morrer, quando meus filhos e esposo me perseguiam com a palavra de Deus. Em um dos cultos que a amada pastora Velma Azevedo pregou, fez a seguinte afirmação, abre aspas, normalmente, quando você ora muito pela mudança de alguém e essa pessoa não muda, você precisa pedir para que Deus mude você, fecha aspas. E a ficha caiu. Eu pedia demais pela mudança do Miguel, que ele entendesse que eu precisava de mais tempo para perdoá-lo. Não mais se irasse quando eu tocava no assunto do passado. Não mais tivesse atitudes de violência física, fosse completamente transparente nas finanças, entre outras coisas. E absolutamente nada ocorria. Entendi que eu precisava clamar pela minha cura completa, a qual somente seria gerada pelo perdão. Comecei a me ajoelhar todos os dias pela manhã, segundo um conselho que li no livro
abre aspas, nem uma hora, de Larry Lee, a respeito de orar todos os dias com o objetivo de estar na presença de Deus, como Jesus queria que os discípulos estivessem no Getsemane, antes de sua morte, orando ao menos uma hora a respeito da dor que se aproximava, e não aquela oração cheia de pedidos ou por eventos especiais. Pedi a presença de Deus e que ela me desse prazer. Depois realmente falei do que me afligia, porém necessitava dar ênfase na mudança dentro de mim. Desejava ser curada, somente isso. Quanto às demais pessoas que eu amava, pedi apenas que as protegesse e fizesse sua obra nelas. Também me ajudou naquele momento um texto do livro de Augusto Cury a respeito da psicologia de Jesus, onde ele fala sobre passos que o mestre dava, concernentes à sua alma. São alguns deles, abre aspas. Protegia sua emoção diante dos focos de tensão. Filtrava os estímulos estressantes. Não fazia de sua memória uma lata de lixo das misérias existenciais. Não gravitava em torno das ofensas e rejeições sociais. Pensava antes de agir. Vivia a arte do perdão. Podia retomar o diálogo a qualquer momento com as pessoas que frustravam. Não fugia dos sofrimentos, mas os enfrentava com lucidez e dignidade. Quanto mais sofria, mais alto sonhava. Não reclamava nem murmurava. Supervalorizava o que tinha e não o que lhe faltava. Fecha aspas. Está no livro O Mestre da Sensibilidade, Jesus, o maior especialista no território da emoção, de 2012, páginas 114 e 115, de Augusto Cury. Eram muitos os pontos fortes da personalidade de Jesus, citei apenas alguns dos quais Augusto Cury elenca em seu livro. Comecei a colocar em prática naquele momento de oração matinal um a um. E Manassés e Efraim, onde se encaixam nisso? Quando li essa passagem e cantarolava uma música que fala dela, aconteceu algo muito estranho. Li que em algum lugar do mundo haviam conseguido implantar um útero em alguém que já tinha extraído aquele órgão. Eu já havia feito esterectomia, então jamais teria filhos novamente. E muitas pessoas perguntavam por que eu e o Miguel não tínhamos filhos nossos, já que éramos jovens quando nos conhecemos. Era impossível. É óbvio que hoje eu jamais sofreria um procedimento desse nível para ter um filho. Aí pensei, se até isso já inventaram, hipoteticamente eu poderia engravidar. Então eu quero engravidar de Manassés e Efraim, nossos filhos espirituais. Manassés será meu filho em homenagem a Deus, ao me fazer esquecer o que aconteceu por lá. E Efraim será aquele que nos fará prosperar no lugar onde houve o maior sofrimento, o local da consequência do pecado e da falta de perdão. Abre aspas. Quando você nasce de novo, a graça e a verdade entram. E, se há ainda coisas ruins, a graça e a verdade prevalecem. Fecha aspas. GV Conf 2019, Deus Provedor, Thiago Bons. Fevereiro e março de 2014. Quando imaginei que tudo estivesse bem, ainda passei por algumas crises intensas. No final do mês de fevereiro, tivemos uma sessão conjunta, eu e Miguel, com a psicóloga. Ocasião em que meu marido foi novamente confrontado a dizer algumas coisas que ainda estavam ocultas ou mal contadas. Ele estava bem relutante, por não entender o motivo de se tocar no assunto do passado novamente. Porém, a psicóloga esclareceu a ele a importância de tudo ser esclarecido. E, para mim, foi extremamente doloroso ouvir novamente sobre seu caso, mas era necessário. Assim, ele afirmou que realmente o pastor da nossa antiga igreja local o confrontou antes de ele procurá-lo. E, aí sim,
Imediatamente ele buscou seu líder para contar a verdade sobre o adultério. Manteve a palavra a respeito de não ter visto nem estado com sua ex-amante no dia 12/4/2013, dia em que veio definitivamente para Florianópolis, coisa que ela insinuara o contrário, quando conversamos ao telefone. No entanto, Miguel afirmou com convicção que havia acabado o relacionamento nas semanas anteriores àquela data. Também manteve a versão dele a respeito de não dever valores a ela. Enfim, foram os pontos principais da nossa conversa. Eu me comprometi a não tocar mais naqueles pontos. No final da semana de 20 a 23 de março, participamos de uma conferência profética muito intensa, oportunidade que Deus falou ao meu coração e, especificamente, a seguinte palavra através de um profeta. Abre aspas. Reativamos os sonhos. Deus, aqueles sonhos que foram perdidos e pareciam estar acabados, o que parecia dizer, eu não pertenço mais a esse mundo, o que foi deixado para trás. Deus, para onde eu irei? Até onde você pode correr? Isso é para você, Gorete. Não existe nenhum lugar em que você possa se esconder. Não existe nenhuma esquina do mundo que vai te esconder do amor de Deus, que vai impedir o propósito de Deus acontecer na tua vida, que vai te distanciar de Jesus. Então agora, muitas vezes é cansativo. Não é na vontade de Deus, mas todas as coisas já foram depositadas dentro de você. Deus, agora mesmo nós oramos pelos sonhos da Gorete. Nós abrimos os ouvidos espirituais para ouvir. Pai, Tu estás trazendo um fogo consumidor agora. Deus, tudo aquilo que ela desejou e que morreu. Você deixou em dormência talvez, Gorete. Mas assim como Jesus, no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos, esse é o seu terceiro dia, Gorete. Esse é o teu terceiro dia, minha querida. Comece a sonhar de novo. Comece a viver de novo. Comece a amar de novo. Comece a amar de novo, porque você foi criada para um tempo como este. À noite, após essa palavra profética, como eu estava 2 noites sem tomar medicação, não consegui dormir. Tive enxaqueca e uma leve crise de asma. No dia seguinte, estava quase decidida a não ir trabalhar, porém havia aceitado o desafio da minha nova diretora, a qual pediu para eu dar mais de mim no trabalho, pois ela cria que eu poderia render muito mais naquele momento, que eu estava desperdiçando minha competência com atividades menos relevantes. Assim, para honrar minha chefe, fui trabalhar. Quando cheguei, a primeira coisa que aconteceu foi que ela me chamou para uma conversa. Eu logo pensei que era algo ruim, pois estava com uma aparência horrível. No entanto, ela começou a tecer elogios à minha pessoa. Surpreendentemente, a palavra mas, que eu tanto estava acostumada a ouvir quando alguém iniciava uma conversa com elogios às minhas atitudes, não vinha. Eu não estava acreditando. Falou que estava muito satisfeita comigo, que tudo o que ela havia depositado em mim estava sendo correspondido, entre muitos outros elogios. E por isso, dali a alguns dias, ela me promoveria com uma função comissionada. Eu chorei, e ela também demonstrou emoção. Eu estava presenciando uma boa parte da palavra profética da noite anterior, se cumprindo ali, na manhã seguinte. Tive vontade de me prostrar diante de Deus ali mesmo. E a partir do mês de maio, realmente se cumpriu a promessa profissional com minha nomeação para a função que me fora prometida. Mas Deus sabe o fim de todas as coisas. Em sua palavra está escrito que, abre aspas, o fim das coisas é melhor que o começo, fecha aspas. Foi nisso que me agarrei quando no próprio mês de maio fui surpreendida com a notícia de que não poderia me mudar para o apartamento novo que compramos e que estávamos com muito sacrifício pagando as prestações. Já havíamos pago 5 mensalidades. Havia uma dívida que tínhamos com a antiga proprietária.
Via-me ainda agora como nova criatura em Cristo Jesus, sem o apartamento que tanto sonhei, idealizei, fantasiei e, absurdamente, imaginei que estaria já sobre minha posse, apenas com um simples registro no cartório de imóveis e pagando as prestações do financiamento, sem atentar para a dívida que eu tinha com a vendedora, pondo a perder todo o negócio, confiando na palavra do homem, contrariando o que Deus diz, abre aspas, tolo do homem que confia no homem, fecha aspas. No caso, meu marido, que me animava, já está registrado, não tem mais como perdê-lo. Eu me vi sem carro, sem dinheiro para pagar o aluguel e condomínio de onde estávamos morando, pois no final do mês de maio veio mais um baque nas finanças. A Caixa Econômica Federal estava me debitando 4 prestações de um empréstimo atrasado, em uma única vez, no momento da entrada do meu salário na conta, deixando-nos sem nada de dinheiro para passar o mês. Não tinha provisão financeira para médico, remédio, comida, transporte, mais nada. Só me restava abre aspas, fé contra a esperança, fecha aspas. Um certo dia, saí do trabalho com uma tremenda dor na coluna e sabendo que não teria dinheiro nem para comprar um anti-inflamatório caso necessitasse. Confesso que tive vontade de sentar na calçada e chorar desconsoladamente. Então hoje nós ficamos por aqui. Amanhã nos encontramos novamente para compartilhar. Até amanhã.